o programa Monarca e o que se esconde verdadeiramente por detrás dele. Olá, viajantes! Você aí que gosta de teoria da conspiração. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e você é muito bem-vindo neste canal. Esse vídeo foge um pouquinho do que eu venho trazendo por aqui, mas se for do seu interesse, vem comigo. Se não for do seu interesse, passa para frente e assiste os próximos vídeos que vierem no canal, ok? Primeiramente, eu quero te dizer que se você ainda não está inscrito por aqui, é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube esteja te avisando toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. E é muito importante que você deixe o seu like aí desde o início, para que esse vídeo esteja ranqueado lá em cima e mais pessoas possam assistir esse conteúdo. Então, se você se interessa sobre teoria da conspiração, vem comigo nessa jornada. Muitas pessoas e investigadores se perguntam como os soberanos invisíveis, ou como você gostar de chamar a liderança do sistema mundial, como que eles mantêm em sigilo secreto as suas organizações e o seu sistema? E como eles conseguem manipular tantas fatias do mundo, como política, finanças, a mídia, a religião, a ciência? Como é possível que eles mantenham em segredo todo esse sistema? Um dos programas ultra secretos e de maior sucesso dentre os soberanos invisíveis se chama Programa de Controle Mental Monarca. Mas antes de falar sobre essa teoria do programa Monarca, vamos falar aqui sobre algo real que, se você pesquisar, você vai encontrar aí, que se chama MKUltra. O MKUltra foi um projeto utilizado pela CIA na década de 50 e 60, baseado em estudos de um médico nazista chamado Joseph Mengele. Joseph Mengele foi um médico nazista conhecido como o Anjo da Morte. Ele fez centenas de experimentos associados aos campos de concentração dos judeus. Experimentos bizarros, terroristas e estrondosos, onde o objetivo principal desses experimentos era o controle mental para que eles pudessem se tornar futuros assassinos, espiões, de maneira que fossem imbatíveis e nunca encontrados, e se encontrados, eles próprios se matariam, ou teriam sua mente apagada para que não lembrassem de mais nada. Dentre esses projetos bizarros, o pior deles foi intitulado como Programa Monarca. Esse Programa Monarca, ou Programa Marionete, foi intitulado assim, baseado em uma borboleta ou mariposa, que tem 3 etapas de vida. A primeira é um verme, a segunda está dentro do casulo e a terceira sai com uma linda borboleta diferente do verme que ela era antigamente. Então, uma analogia ao que Joseph Mengele gostaria de fazer com os seus escravos mentais, fazendo com que eles fossem apenas escravos insignificantes no início, depois de encapsulados no programa Monarca, eles sairiam como lindas borboletas para um novo começo, onde eles estariam sendo completamente manipulados mentalmente por esse projeto. Esse programa, ele é a pedra angular dos soberanos invisíveis, porque ele é uma maneira de assegurar com que ninguém esteja saindo por aí falando do sistema mundial, falando desses soberanos invisíveis. Muito pelo contrário, eles estão trabalhando misteriosamente em favor desse sistema. Sem esses escravos, jamais eles poderiam estabelecer a ditadura mundial. Esses escravos mentais, eles são muito difíceis de serem detectados. Primeiro, porque a maioria deles nem sabe que foi programado. Muitos deles formam os grupos dos sleepers, ou seja, são programações feitas nas suas mentes que estão ali latente e elas são ativadas quando os soberanos invisíveis assim o desejarem. Alguns desses dados foram relatados por Cisco Wheeler. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Cisco Wheeler foi ex-iluminista, ela fazia parte da 13ª linhagem satânica. Ele é coautora do livro The Illuminated Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave.
traduzindo, a fórmula que os iluminados empregam para criar um escravo indetectável mediante controle mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, as agências da inteligência dos Estados Unidos contrabandearam muitos cientistas nazistas da época da Segunda Guerra e trouxeram para os Estados Unidos para que eles pudessem fazer parte do sistema mundial. Dentre eles foi trazido o Joseph Mengele, que fazia parte de uma importante linhagem satânica. Ele foi um dos demonistas mais poderosos do mundo e também perito em demoniologia e a cabala. Também foi um mestre dos Illuminatis. Por isso ele não tinha a tatuagem SS nazista, porque os Illuminatis não podem ter marca nenhuma na sua pele. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Dr. Joseph Mengele, ele sabia inúmeras formas de tortura e ele foi trazido para os Estados Unidos para que ele pudesse fazer parte da teoria da conspiração para muitos, mas para alguns do sistema mundial. O cérebro de um escravo do programa Monarca funciona como um computador que é reprogramado. Esse controle mental ele divide a pessoa em diversas personalidades alternadas ou alters, como eles chamavam. Como eles faziam para produzir essas personalidades alters ou personalidades alternadas? Eles utilizavam meios de traumas seríssimos, fortíssimos nos escravos, nas pessoas. E estudos dizem que o cérebro, quando ele passa por um trauma muito grande, ele tem a capacidade de se reinventar e ele começa a dissociar o que é real do que é fictício. E ele passa a viver o que é fictício, ou ele passa a viver aquilo que ele foi programado para viver. Então, esse é o fundamento que o programa Monarca utilizava. Dentre esses traumas eram utilizados choques elétricos, abusos sexuais, aprisionamentos, afogamentos, confinamentos em pequenos espaços, enfim, gente, para torturar não falta criatividade para esse pessoal, né? Dentro da mente desse escravo, ele tem diversos alters, ele tem como se fossem fatias de personalidade, né? Onde nem sempre elas estão atuando juntamente, elas atuam dependendo de cada necessidade ou cada vontade dos seus programadores para com eles. Dentre esses alters, nós temos o alfa, que é o básico, o mais básico de todos, que é o mais generalizado. Nós temos o beta, que é utilizado para o escravo sexual, o chamado de sex kitten. Sex kitten, ele foi muito utilizado como objeto de chantagem para ir contra políticos, ministros, pessoas de poder. E depois, os soberanos invisíveis tinham essa prova como argumento contra esses políticos, né? Algumas pessoas também vão mais além, dizendo que esses escravos programados beta são os grandes artistas, grandes cantoras, que utilizam de muita sexualidade para influenciar as pessoas, os jovens, as crianças. Então, muitos dizem que esses artistas, esses cantores, eles se modificam, né? Então, são alters que eles usam, eles são programados, muitas vezes nem eles sabem que foram programados, eles são programados para utilizar esses alters em situações onde eles vão se apresentar, enfim, em inúmeras coisas que eles realizam na carreira deles. Também existe um outro alter chamado Delta, que são os assassinos, são aqueles que eles têm a única função de ir lá e matar, destruir. E algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que os Kennedys, Marilyn Monroe, Martin Luther King, a própria princesa Diana, que eles foram mortos por esses escravos Delta, onde eles morrem e eles nunca vão falar de onde eles vieram e na maioria das vezes eles mesmos se matam depois e na maioria das vezes quem vai investigar os casos também fazem parte do sistema dos iluminados, então fica difícil de distinguir aí da onde veio o assassino dessas pessoas. E por último tem os alters Theta, que são aqueles mais no meio dos nerds, digamos assim, os que usam da telepatia e provavelmente da inteligência artificial. Enquanto muitos programas monarcas eram realizados em adultos,
O programa de controle mental padrão, baseado no trauma que produz as personalidades diferentes, eram realizados também inúmeras vezes em crianças, principalmente crianças desde a barriga, desde a gestação até os 6 anos de idade. É a fase onde facilmente a criança é impressionada e dificilmente ela modifica algo dentro dela que ela foi treinada a infância toda. É a fase inicial da infância, onde a criança ela é realmente treinada a ser quem ela vai ser futuramente. Cisco Wheeler, como eu já disse anteriormente, a ex-iluminista satanista, ela dizia ter 2 tipos de crianças programadas mentalmente, esses escravos quando eram pegos desde criança. As crianças hierárquicas e as não hierárquicas, sendo que as hierárquicas elas eram retiradas da própria linhagem dos iluminados, ou seja, eram selecionadas, né, para que futuramente elas próprias pudessem virar programadores de novos escravos. E as não hierárquicas eram aquelas mais descartáveis, pessoas utilizadas para sabotadores, correio de droga, provedores de criança. Eles eram utilizados para aquela ação e depois descartados. Existem algumas pessoas que dizem que os programadores poderiam ser pessoas bem famosas que foram escravos mentais desse programa Monarca e foram muito bem sucedidos, tiveram muito sucesso como escravos e tiveram o direito de se tornar programadores, né? A gente encontra alguns relatos de que Beyoncé, Jay-Z, o pai do Michael Jackson foram intitulados como esses programadores que programam novos escravos mentais do programa Monarca. Um outro fato muito curioso é que os bebês eles tinham preferencialmente um nascimento prematuro, porque a criança quando ela nasce prematura, ela necessita de um espírito de lutador desde a barriga, né? E desde o nascimento. Então quando ele é forçadamente a nascer antes da hora, ele tem que se esforçar para sobreviver em meio a um tempo ainda que ele precisaria estar dentro da barriga da mãe para crescer. Então eles acreditavam que até o 18º mês poderia se ver, fazer como se fosse um teste, né, gente? Saber se aquela criança ela ia conseguir sobreviver a essa atrocidade de ter nascido prematuro, forçadamente, e se ele conseguir sobreviver bem, ele com certeza seria um candidato a esse programa Monarca. As crianças elas conseguiam dissociar, como eu disse anteriormente, a realidade da ficção. Então, o programador dessa criança, ao mesmo tempo que ele maltrata a criança, ele passa para ela que ele a ama, que ele está fazendo aquilo ali por amor. Então, a criança ela acaba, em meio a tantos traumas, confundindo a realidade com a ficção. E aí ela passa a viver essa ficção de maneira tolerável. Eu fui olhar um pouquinho mais além e eu descobri aí um videoclipe da Katy Perry chamado Wide Awake, eu vou deixar escrito aqui embaixo, e um outro videoclipe de uma banda chamada Paramore. O nome do videoclipe é Brick by Boring Grip. Vou deixar os 2 nomes aqui para vocês verem. Assistam esse videoclipe e tirem suas conclusões. Esses 2 videoclipes fazem alusão ao programa Monarca, onde você pode ver algumas imagens que sempre vão relacionar ao programa Monarca. A primeira delas é a borboleta. Você pode ver que a Katy Perry ela usa bastante borboleta aqui na maquiagem, no rosto, no cabelo. E nesse videoclipe dela você vê uma alusão assim absurda dessa analogia do programa Monarca à borboleta. Então você vê ela vivendo essa realidade e essa ficção ao mesmo tempo. Ela está de mão dada com ela pequena, como se fosse ela pequena, ela criança passando pelo programa. Gente, eu não sei, tá? Se ela passou pelo programa, se ela não passou, se ela está relatando algo que alguém contou para ela, nós não sabemos. Eu tô aqui trazendo para você essas curiosidades da teoria da conspiração desse programa Monarca. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Seria possível fazer uma reprogramação mental no nosso cérebro? Seria possível, se nós fôssemos pegos desde criança, modificar a nossa mente e fazer com que a nossa mente tivesse alter egos, tivesse fatias de personalidade? Seria possível nos programar para sermos artistas da sedução, ou assassinos,
Ou seria possível nos programar para usarmos da telepatia, da inteligência artificial? Seria possível fazer isso com o ser humano? Então, na minha opinião, eu acredito que sim, é possível. O ser humano, ele é capaz de muitas atrocidades, e nós sabemos que o sistema mundial, ele está gerido por pessoas de muito poder, muito dinheiro, que a gente não tem a menor noção. Então nós sabemos que dali com certeza não vem apenas coisas boas. Todos eles são ligados com satanistas. Então nós sabemos que o mundo jaz no maligno, então o inimigo ele está ao derredor querendo matar, roubar e destruir. Então ele usa de inúmeras pessoas para fazer isso de diversas maneiras. Então é isso, gente. Deixa a sua opinião aí do que você acha, do que você entende como é esse programa Monarca. Eu gostaria muito de ler sobre o que vocês acham. E ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.